Números, capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas fizeram a vocês. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: homens para a batalha. Ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão
lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado. Uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas e cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas, que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos. 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas, que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim, trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Bom dia, gente. Acho que sou eu hoje, né? Então vamos comentar aqui o capítulo 31. Deixa eu abrir aqui. É um capítulo, assim, grande, forte, né? Um capítulo, assim, forte, pesado, né? Eu ouvindo assim, você fala, meu Deus do céu. Então vamos lá no desafio de comentar esse capítulo aqui, né? Mas vamos de esboço rápido do capítulo. Mas, então, assim, a gente começa lá
do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, vendo toda a preparação para a batalha, né? Então a gente vê que Moisés, ele recebe ali as instruções de Deus, né, do que ele tinha que fazer, sobre a guerra, e aí então logo em seguida já começa a convocação das tropas, né? Deixa eu até deixar aqui abertinho, vou deixar o texto aqui Maiara, aberto. bom dia. Oi? Não sei, eu não entendi. Ontem a irmã Cleide falou que ela ia fazer hoje? Irmã Cleide? É a Cleide na sexta, que ela vai fazer no lugar da Brenda. Não, porque Não Brenda tem fez segunda, não tem lembra? problema, não tem Brenda problema. fez segunda, porque ela tinha estudado o estudo de sexta. Então, aí não era assim, a Brenda ia fazer no lugar da Cleide, a Cleide no da Brenda? Você já fez, Cleide? Não tem problema, irmã Flávia. Tá bom. Não, mas você quer comentar? Por mim, não tem problema, não. Eu não sei, eu não entendi. Pode Na verdade, falar, irmã Maiara, não tem problema, pode falar. Eu vou começando aqui e a gente vai junto. O que você sentir de compartilhar, vamos compartilhando. Amém. Aqui, na minha Bíblia de estudo, tem algumas informações aqui, que também acho que é bacana para a gente aprofundar aqui no entendimento desse capítulo, mas a hora que você quiser falar, só abrir aqui e falar, tá bom? Também, vamos juntas. E aí a gente viu aqui a convocação das tropas toda, né, das tropas, então a gente viu que eles separaram, né, enviou para a guerra 1.000 homens de cada tribo, aqui no versículo 4, né, que aqui especifica 1.000 de cada tribo, né, são 12 tribos, então foram no total aqui, ó, de 12.000 homens. E aí a gente vê do versículo 7 a 12, a batalha contra os midianitas, então a gente viu ali os filhos de Israel partem para a batalha, né, aí a gente vê uma vitória sobre esses midianitas, e lá isso do versículo 7 ao 12, né? Do 7 ao 12 a gente vê isso. Eles entram na batalha, eles ganhando, né? Tendo a vitória sobre os midianitas. E aí a gente vê também a prisão ali dos líderes midianitas. E, só para a gente relembrar, os midianitas, eles eram o quê? Eles eram um grupo de tribos nômades. Isso aqui eu estou vendo até aqui na Bíblia de estudo que eu tenho. E aí o que ele fala? Que eles habitavam nos desertos à margem de Canaã, e eles foram associados aos ismaelitas, amalequitas e os moabitas. E nesse caso aqui, esse povo aqui que está sendo tratado, esses midianitas, eram os midianitas moabitas, que foram aqueles que foram instigados por Balaão. A gente viu toda aquela história de Balaque e Balaão, né? E aí esses então eram aqueles que foram instigados por Balaão, né? Que eles tinham que tinha que seduzir os israelitas para adorar Baal em Peor, né? Que isso a gente viu lá no capítulo 25. E aí vamos continuar aqui. Então a gente viu do versículo 13 ao 18 a execução mesmo dos midianitas, né? Então Moisés, ele repreende ali os guerreiros, a gente vê a execução dos homens midianitas, do versículo 19 ao 24, que é um pesado esse aqui, né, que é das mulheres e crianças, que a gente vê ali a instrução de Deus, né, sobre as mulheres e as crianças, que ali só as mulheres virgens que seriam poupadas, né, as que não eram virgens também tinham que ser executadas, né, e aí a gente viu depois a purificação dos despojos de guerra, que aí tem toda a explicação lá de como que funciona, e aí do versículo 25 a 47, a contagem dos despojos, e aí para finalizar a gente viu do 48 a 54, a oferta a Deus, né, que ele dá todo um direcionamento de como que funciona essa questão da oferta para Deus, e a distribuição das riquezas, que a gente vê ali, a distribuição para quem participou ali da guerra, né, ali tinha uma quantidade maior ali, né, na distribuição. Então, assim, esse é um capítulo, não sei para vocês como é que foi ouvindo, né, mas assim, é um capítulo que eu achei, assim, um pouquinho pesado quando você está ouvindo, né, porque quando você vê Deus falando, não, vamos, agora vai vir o juízo, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender isso, que Deus, aqui numa situação dessa, é Deus trazendo juízo, né, a esse povo. Então a gente sabe que Deus, ele é amor,
que é o que a gente mais vê agora, né? A gente vê um evangelho aí que é tudo lindo, maravilhoso, e que Deus é amor, Deus realmente é amor. Mas ele também é fogo consumidor, né? É juiz, então Deus traz o seu juízo. E aí Deus trazendo o juízo a esse povo, né, por conta da ação perversa que aconteceu. Então a gente viu ali, né, que o povo, os israelitas se envolveram ali com os midianitas, fizeram toda uma estratégia, as mulheres se envolveram com eles, e por fim, a gente viu nos capítulos anteriores que já Deus trouxe o juízo, já trouxe ali uma praga, e já uma galera já foi embora, né? Já morreu uma galera. Por quê? A gente também tem que entender o contexto aqui dessa história de Números, né? Deus estava levantando um povo que era para chamar dele, né? O povo escolhido, e que esse povo era um povo que tinha que ser diferente, era um povo diferenciado. Então a gente vê que muitas coisas aqui, né, são coisas que o Senhor ali, por exemplo, ali aquela praga, o Senhor já eliminou uma galera porque não podia aquelas situações de alguns pecados que as pessoas estavam cometendo não podia continuar acontecendo, ele já tinha que, né, cortar tipo o mal pela raiz. Então a gente vê algumas coisas bem radicais, assim, que dá um susto, mas a gente tem que entender o contexto, que era completamente diferente. E naquela época, a gente vê que veio um juízo sobre Israel, que Deus mandou aquela praga, e aí já aqueles homens que se envolveram com as mulheres midianitas e tudo mais, já tiveram ali, morreram, e a gente vê também nessa época que Deus ele usava muito o povo de Israel como um instrumento de justiça, vamos dizer assim. Então, assim, a justiça de Deus meio que era aplicada durante toda essa época da história aí, né? Era aplicada à humanidade. Na verdade, o juízo de Deus ele continua sendo aplicado agora, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, não é? A gente sabe que tem consequências, mas naquela época a gente via que Deus usava mesmo o povo de Israel como instrumento de justiça. Então, às vezes, quando a gente ouve esses textos aqui, é meio pesado. Você fala assim, gente, mas que Deus é esse? Eu não sei se para vocês isso já houve esse questionamento, mas assim, no começo, quando, né, às vezes eu começava a ler, às vezes tinha umas coisas que ficavam muito, muito difícil de entender na minha cabeça. Eu falava, gente, mas como assim? Que Deus é esse? Que esse Deus aqui eu não sei. Para mim, eu tenho uma visão de um outro Deus. Mas a gente tem que entender todo o contexto, tem que entender tudo isso, né? E a gente vê aqui que as guerras direcionadas por Deus, como juízo aos povos que pecavam, essas guerras, elas eram direcionadas por Deus, assim, meio que como um juízo mesmo, né? Aos povos que pecavam contra o Senhor. E a gente vê, assim, ao longo da história, que em muitas situações, assim, é realmente igual a gente vê Sodoma e Gomorra. A gente vê que ali, quando Abraão intercedeu, né, ele intercedeu pedindo que o Senhor poupasse ali o povo, para que ele visse se tivesse pessoas justas ali, que poupassem esse povo, né, ele estava ali intercedendo para que o Ló, o sobrinho dele, não fosse também morto. E aí você vê que ali eles não conseguiam encontrar 10 justos, né? O Senhor não conseguiu encontrar 10 justos, por fim, vós e sua família que foi poupada. E aí precisou ali realmente acabar com tudo ali, né? Então a gente vê que tem essa questão desse juízo que o Senhor aplica mesmo, muitas vezes precisa ser com o povo todo. Então, assim, é claro que hoje a gente não tem respaldo para nenhuma guerra santa, né? Mas que nessa época específica, que o instrumento de justiça era o povo de Deus, que trazia esse juízo sobre as nações, né? E, bom, deixa eu ver aqui. Cleide, quer comentar alguma coisa também? Antes de eu continuar, quer falar mais alguma coisa Amém. aqui? Quero sim. Então, Olha só. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 16, fala assim, ó: quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às. A história de quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para a terra de Midian. E ali, Jetro tinha 7 filhas. E Moisés
aí ajudou elas, e ali começou algo, e aí a gente sabe da história toda, que depois ele se casou com Zípora, que era midianita, era uma das filhas de Jetro. Então eu imagino assim, as mulheres midianitas deveriam ser muito bonitas. Outra coisa, o que é um exemplo? Eu imagino assim, Moisés, tá, ele se casou com Zípora, e depois nós lemos na história que ela foi levada ao acampamento pelo sogro. Há uns capítulos atrás nós vimos isso. Então, quer dizer, os jovens, os homens, eles tinham Moisés como um líder, como um exemplo. E eu fico imaginando se eles, pelo exemplo, não pensaram, poxa, ela é midianita, como ela é linda. Eu não sei se pelo exemplo eles foram assim meio que impactados, não sei, por elas, ou sabe, quando você tem um líder e você olha e você pensa assim, poxa, eu quero ser como ele. Eu não sei se isso teve um impacto com relação a eles nessa questão. Veja que na história os midianitas também são citados, como a irmã Maera disse, pelos ismaelitas, em Gênesis 37, no versículo 28, fala assim, ó. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. Então, perceba que eram midianitas também, os que compraram José. E na palavra a gente sabe que nada fica oculto. Nós não conhecemos o povo, nós, lógico, hoje em dia não sabemos muito do povo midianita. O que nós sabemos é que eles, pelo conselho de Balaão, que aqui nesse capítulo também 31 fala que ele foi morto, né, pela espada, pelos israelitas, e o que nós sabemos é isso, mas nós não sabemos como é essa história das mulheres com relação a eles. Outra coisa, sabemos que mulheres maduras, vamos pensar assim, ela tem mais experiência do que as novas. Outra coisa, lógico, as mulheres maduras já tinham sido contaminadas com homens, mas assim, os costumes delas com relação a ídolos, os costumes delas com relação às práticas a esses ídolos já era uma coisa mais profunda. Perceba, nós, hoje em dia, buscamos ao Senhor, lemos a palavra, estamos assim, buscando um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai, com o nosso Deus. Imagina aquelas mulheres naquela época, o que elas não faziam com relação aos deuses delas, se elas não eram fiéis a eles, e o costume delas como era. Só que eu também, o que me chama muita atenção, aqui, são mesmo as virgens, elas também tinham dentro delas, tipo, intrínseco dentro delas, como uma tatuagem feita nelas, os costumes que as suas mães, as suas tias, as suas avós tinham passado para elas. E esse costume, querendo ou não, mais para frente, nós vamos ver todo o decorrer da história que passou para o povo de Israel. Israel pecou fortemente com relação a isso. Por que aguça a mentalidade com relação a isso? Mesmo as virgens, mesmo as meninas. Lembra da história de Naamã. Nós vemos ali uma menina que ela, vamos dizer assim, ela contaminou Naamã com a fé dela. Porque ela falou do Senhor para ele e ele foi para ali buscar o profeta. E ali ele foi curado. Então perceba que era uma menina. E aqui nós falamos, né, falando das guerras santas, das coisas que aconteceram, com certeza é muito forte, mas nós temos que pensar também no antes. E o que me chamou muita atenção aqui foi de que Zípora era midianita, né? A esposa de Moisés, a esposa do chefe, a esposa do líder. Como será que os meninos, os moços, os homens não observavam isso?
e outra, uma pessoa diferente ali, não sei como eles viam essa questão. Sabe que eu tô vendo aqui na minha Bíblia de Estudos, que aqui ele fala o seguinte, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, é um capítulo dedicado a falar sobre guerras. Vou até abrir aqui na minha Bíblia, peraí, tô abrindo, que ele fala aqui, ó, tudo a respeito de guerra. Então, ele dá várias instruções, vários detalhes. E lá no 14, deixa eu só abrir aqui, porque como estamos falando das mulheres, complementar aqui também, ó. Aqui no 14 fala o seguinte, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês podem ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. Então, aqui, ó, que a gente vê que, assim, normalmente, nas guerras, as mulheres, elas eram poupadas, né? Até por conta desse direcionamento aqui, ó, desse versículo. Mas, nessa situação aqui, né, essas mulheres, uma vez que elas foram responsáveis por seduzir os israelitas, elas tinham que ser mortas, né? Então, nessa situação aqui, teve esse juízo aí de elas também tinham que ser mortas. E, além disso, né, se as crianças, todas as do sexo masculino, elas fossem mortas, aí eu fiquei, porque quando a gente pensa em criança, né, a gente fala assim, meu Deus, que parece muito cruel, né? Porque a gente pensa criança inocente, né? Mas o que acontece? Isso impede a perpetuação do povo midianita, e eliminaria os midianitas como uma nação para sempre. E porque assim, o que também, né, eu estava até vendo aqui um rapaz na internet comentando sobre esse capítulo, e ele comentando que assim, imagina que às vezes, muitas das vezes, essa nação, né, que sofreu esse juízo, depois, conforme vai crescendo e eles vão se fortalecendo, eles podem depois querer se atacar, querer se vingar, né, do povo de Israel. Então a gente vê que muitas pode também ser a questão de que você já elimina ali, né, de uma vez por todas. Então, deixa eu só terminar o que diz aqui na Bíblia, que eu não terminou. Ele fala assim, ó, que além disso, se as crianças todas do sexo masculino fossem mortas, isso impediria a perpetuação do povo midianita e eliminaria os midianitas como uma nação para sempre. As moças que não tiveram relações, nem não estavam envolvidas com o pecado de Baal Peor, foram autorizadas a viver e a se casar com os israelitas. Então, essas mulheres, né, elas poderiam depois levar uma vida lá com o pessoal e, enfim, viver junto com o povo de Israel, porque aí elas iam entrar, né, na cultura, ia entrar como a nação vivia, né. Uma outra questão aqui, só que eu queria compartilhar e comentar, que aqui lá pro versículo 6, né, tem aqui, ó, Moisés enviou 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar. Então, só para a gente se situar, né, então a gente viu que, assim, Arão, a gente lembra que o irmão de Moisés faleceu, e aí, então, Eleazar, ele se tornou o sumo sacerdote. Então, a gente vê que o sumo sacerdote, né, tinha algumas restrições do que o sumo sacerdote podia fazer, inclusive uma das coisas que eles tinham cuidado é que eles não podiam ali ter contato com cadáver. Mas a gente vê que o sumo sacerdote não vê que vai para a guerra, mas Deus envia Finéias para a guerra, que ele é o quê? Um sacerdote. Então, a gente vê que sacerdotes também iam para a guerra, porque, assim, eles também representavam a presença de Deus ali, né? Tanto que a gente vê que, em algum trecho aqui, é dito que é enviado alguns objetos sagrados, porque esses objetos sagrados, eles representam ali a presença de Deus na batalha. Aqui ele fala sobre a trombeta, agora qual que é o versículo? O versículo... é o 6 mesmo. Esse aqui é mesmo. E levou consigo objetos do santuário e as cornetas, aqui tá cornetas, mas na minha Bíblia ela tá como trombetas, para o toque de guerra. Então a gente vê que sempre tinha ali as trombetas ali para o toque de guerra, e a gente vê que era comum ser levado, por exemplo, a Arca da Aliança. Aqui não cita qual objeto exatamente foi levado,
né? Mas a gente vê que em outros relatos é comum a arca da aliança. Então a gente vê que eles estavam ali representando ali a presença de Deus, né? O sacerdote também, né? Ele era assim, era como se era a presença de Deus, que inclusive quando a gente vai lendo aqui, né, a gente vê que ele fala que aqui mais para cima foi selecionado 1.000 de cada tribo, então eram 12.000. E aí eu fiquei pensando, né, porque lá para baixo, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, mas lá para baixo, que ele comenta o tanto de, os despojos que restaram e tudo mais. Foram 635.000 ovelhas, 72 cabeças de gado, jumentos, 32.000 mulheres virgens. Então, se tinha 32.000 mulheres virgens, quantas pessoas será que não tinha? Quantos homens guerreando não tinha? Porque se eles foram com 12.000, se só 32.000 virgens foi o que resgatou, sem contar o tanto que eles executaram, então você imagina que o exército dos medianitas era muito maior do que o do povo de Israel. Então, assim, é uma grande lição, assim, algo que me trouxe a refletir, é que a gente precisa estar com Deus para enfrentar nossas batalhas, porque, né, por vezes a gente se vê numa situação que você fala, isso aqui não dá para vencer, isso aqui é impossível, de repente ali esse povo, pelo contexto aqui, dá para imaginar que não sei exatamente quantos tinham, mas dá para a gente já imaginar que era muito maior o exército deles do que o exército do povo de Israel. E aí você fala assim, como que venceram? E assim, aqui aqui acho que tem algum trecho, se eu não me engano, que fala que todos foram poupados. Se alguém achar esse trecho fácil, mas eu me recordo de ver que, assim, aqui não cita que nenhum israelita foi morto, que ninguém do povo de Israel foi morto. Então, a gente vê, assim, o agir de Deus, né, realmente, como Deus colocou as suas mãos ali, como realmente a batalha foi ganha por Deus. E a gente vê em outros capítulos aqui também, de Números, mesmo que a gente viu em momentos que eles se envolveram em guerras que não foi um direcionamento de Deus e que deu ruim, né? Então, isso fica muito uma reflexão para a gente de que também nós enfrentamos batalhas na nossa vida. Agora, como que a gente vai para essas batalhas? A gente vai querendo resolver tudo para a força do nosso braço ou a gente vai realmente no favor de Deus? A gente vai realmente querendo encontrar estratégias e soluções da nossa cabeça, da nossa mente doida, que essa cabeça doida nossa que cada hora está num humor, cada hora está num jeito, ou a gente vai orar ao Senhor e entender qual é a estratégia que eu tenho que fazer. A gente vai jejuar para a gente estar sensível para o Espírito, para entender o que eu devo fazer, né? Porque a gente, como um espírito, uma alma e um corpo, por muitas vezes a gente deixa a nossa carne prevalecer e aí a gente não está sensível ao Espírito, né? E por vezes a gente é também aquelas crianças mimadas que a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Eu quero que Deus fale comigo agora. Eu quero que Deus me mostre agora. E aí, porque se Deus não falou com você, eu fui no culto hoje, Deus não falou comigo, aí pronto, né? Então, não, Deus tem o tempo dele, ele fala do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, ele usa quem ele quer. Nós vimos aqui que o Senhor usou uma jumenta para falar ali, né, num dos capítulos anteriores aqui. A gente viu, então assim, o Senhor, ele usa o que ele quer, da forma que ele quer, e a gente precisa estar sensível ao Espírito, para que a gente possa compreender o direcionamento do Senhor, possa entender as estratégias do Senhor, para que a gente possa entrar nas batalhas que o Senhor realmente quer que a gente entre, não em batalhas aleatórias da nossa cabeça, né, por vezes, assim, eu vejo que a gente sofre muito na nossa vida, né? Até uns dias atrás, conversando sobre relacionamento, sobre casamento, né? Com uma pessoa, e às vezes, assim, a gente sofre, porque, assim, primeiro que a maioria das pessoas vai escolher o marido da cabeça. Ah, porque achei bonito, porque achei legal. Mas, assim, Deus direcionou para casar com essa pessoa? Porque casamento não é o que o mundo diz que é essa coisa aí, né? Que você não precisa nem pôr o nome do marido, porque se você terminar, já fica mais fácil. Não, né? Teve um direcionamento do Senhor para você casar com essa pessoa. O seu casamento tá firmado na rocha, né? Então, assim, a gente se enfia numas frias, né? Aí você casa com a pessoa errada, o casamento dá tudo errado, acontece um monte de coisa, a gente não tem a sabedoria, porque a gente vê que a mulher é quem edifica, e muitas vezes a mulher não consegue edificar porque a gente não está buscando a sabedoria do Senhor,
né? A gente não é temente ao Senhor, então aí a gente vive batalhas na nossa vida, que você fala, meu, às vezes abre um negócio que não era para você abrir, não tem nada a ver, o Senhor não direcionou para você abrir isso aí, aí passa um monte de perrengue, não que a vida do cristão vai ser mil maravilhas e não vai ter perrengue, é claro que vai, né? Vai ter, vão ter batalhas, ó, aqui o povo, você acha que foi fácil para o povo ter que ir para a guerra? O Senhor estava lá com eles, mas, gente, imagina você ir para a guerra, você vê aquele monte de, sabe, ter que executar crianças, mulheres. Tudo bem que naquela época era uma coisa comum e tal, mas assim, sabe, coisas que é difíceis. E na nossa vida também a gente passa por situações difíceis, mas quando a gente está passando por situações difíceis e ainda querendo fazer coisas da nossa cabeça, gente, é complicado. Agora, se eu tô passando por situações difíceis, mas eu tô com o Senhor, vem cá, assim como esse povo aqui, eles foram. O Senhor da estratégia, vocês vão enviar 1.000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo. Quem vai é o Finéias, quem vai coordenar é o fulano. Vocês vão levar a trombeta, vocês vão levar o utensílio tal, vocês vão levar isso, aquilo. A estratégia é essa, a estratégia é aquela. Opa, é outra coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. Nos nossos negócios, o Senhor nos dá estratégia. No nosso casamento, o Senhor dá estratégia, né? Então, que a gente realmente possa aprender com esse capítulo, que não dá para ir para as batalhas e para as guerras da vida sozinha, querendo ir pela força do braço, mas que a gente precisa ir no favor de Deus, que a gente precisa estar sensível ao Espírito, e que nós precisamos buscar, que a gente precisa se santificar, porque o Senhor realmente ele é santo e nós precisamos ser santos, né? Que a gente seja santo porque ele é santo. Porque quanto mais a gente tiver essa intimidade, tiver esse relacionamento com Deus, quanto mais sensível ao Espírito nós tivermos, mais a gente se alinha à vontade do Senhor, né? Mais a nossa vida é guiada por ele, não guiada pela nossa cabeça louca, pelos nossos desejos carnais. Né, que quantas decisões a gente toma pelos nossos desejos, vou fazer isso porque isso aqui eu gosto, isso aqui dá um prazer momentâneo, né, a gente, por vezes, né, peca porque aquilo vai trazer algo, algo passageiro, né, então, que a nossa cabeça, que o nosso coração possa estar realmente no Senhor, que a gente alinhe o nosso coração ao coração dele, para que a gente tem vezes que ele nos coloca em caminhos difíceis, porque realmente ele está nos preparando, nos lapidando, nos moldando. Realmente nós, por vezes, precisamos passar por aquilo que não é fácil, porque aquilo vai gerar um testemunho, porque aquilo vai gerar transformação, porque aquilo verdadeiramente vai fazer a gente avançar e evoluir para o próximo nível, porque aquilo vai fazer a gente amadurecer. Então, a gente encarar os desafios, as batalhas da nossa vida como uma oportunidade de amadurecimento, crescimento, para que o Senhor possa nos lapidar, nos alinhar, é muito lindo, né? Porque muda tudo. Cleidinha, quer comentar alguma coisa também para compartilhar aqui? Eu acho lindo como o Senhor vai falando conosco, porque ele também tinha falado comigo a respeito disso, a respeito de casamento, que é uma das decisões mais importantes, né, que um ser humano tem a se tomar. Porque com o convívio, homem e mulher, o Senhor vai lapidando um, vai lapidando o outro. E nós precisamos sempre pensar que nós temos que transformar a nossa mente de acordo com Cristo, né? Nós temos que ter a mente de Cristo. E aí, no casal, um vai ajudando o outro para fazer isso. E quando uma pessoa que é do Senhor, ela se une a uma pessoa que não é do Senhor, há um conflito aí. Geralmente a outra pessoa, ela tende a tirar a pessoa do foco. Ela não vai ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, o mesmo comportamento. Então é muito importante isso, que muitas vezes nós somos pegos pelos desejos carnais realmente, e é mais fácil de pecar, né? O pecado está à porta, o Senhor fala que o pecado jaz à porta. E aí o que acontece? É muito mais fácil você, em vez de estar com uma pessoa do Senhor falando para você, olha, faça assim, você está com uma outra, é complicado demais. E o Senhor me chamava bastante atenção a respeito disso, do casamento. Por isso que eu citei anteriormente o fato de Abraão ter se casado com Zípora. Apesar que, no caso deles, né, você observa que ela chamou a atenção de Moisés,
de Moisés, porque Moisés tinha que circuncidar o filho naquele dia lá, e ele não circuncidou, né? E aí o anjo do Senhor ia o quê? Matar Moisés. E aí ela chamou a atenção, e aí houve a circuncisão no filho, e aí poupou a vida de Moisés. Então perceba que ela era sábia nesse caso, né? Bem sábia, a Zípora. Só que nós vemos que existem pessoas diferentes, existem pessoas diferenciadas, porque tem algumas mulheres que elas são, assim, elas se destacam no ensino. Percebemos, por exemplo, a irmã Maiara, quando ela ensina os meninos. Ela ensina de uma maneira, assim, muito didática, né? Percebe-se o quê? Vão ser homens separados para o Senhor, separados no ministério. Já percebemos na genética, por exemplo, do Theo, que ele é um adorador, né? É nato dele, tá assim dentro dele, dentro do DNA dele. E a irmã, como mãe, o que ela faz? Ela vai e orienta ele pelo caminho que ele deve seguir. Do mesmo jeito lá, a Zípora, percebemos que ela era diferenciada do povo. Só que ela era o quê? Esposa do líder, volto a dizer. De repente aqueles homens olhavam para ela, não como mas como assim, como a visão de, poxa, ela é líder. E aí eles olharam para as mulheres midianitas pelo conselho de Balaão lá, não sei o que passou pela cabeça deles. Ai, muito bom. É isso. E também a gente vê que o pai dela, Jetro, a gente via também que era um homem de bastante sabedoria, né? Tanto que a gente vê que Moisés, ele segue o conselho de Jetro naquela questão, acho que foi até um dia que você que trouxe o capítulo, né, sobre delegar, porque Moisés estava completamente sobrecarregado, ele estava só ele ali orientando e aconselhando todo mundo e não ia dar conta. E aí Jetro, com a sabedoria, né, veio e trouxe uma pessoa mais velha, mais madura, e ali, né, dá a entender também que temente ao Senhor, ele dá um conselho muito assertivo, e Moisés, né, selecionou lideranças para que esses líderes também pudessem aconselhar o povo, e aí então, né, ele não ficasse completamente sobrecarregado, porque ele não ia dar conta. Então a gente vê também, né, como a família, né, então você vê que a esposa de Moisés, a Zípora, tinha, né, ali a sabedoria no agir. Então, possivelmente, a gente vê que o pai também foi passando, né, para ela. Então, a gente vê que... Porque a sabedoria vem do alto, né? Conhecimento a gente tem de monte, ainda mais agora. Naquela época não era tão assim, fácil conhecimento como é agora, né? A gente vê muito conhecimento. Mas o que realmente a gente precisa é da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. E a sabedoria é um acesso. E nós precisamos, né, conduzir os nossos filhos ao Senhor, para que eles sejam crianças sábias, né, maduras. Então a gente vê também que como a família